era bem criança, tinha uns 3 anos de idade, minha mãe e meu pai tinham uma loja de bazar em Pelotas, onde eu nasci, né? Eu ficava muito tempo lá, minha mãe costurava as roupas lá, que ela vendia também. Eu tinha que ficar esperando ela não me dava atenção, né, enquanto eu tava lá. E aí eu tava meio cansado de brincar com os meus brinquedos, comecei a desenhar. E aí eu lembro de sempre mostrar pra minha mãe os desenhos e ela sempre achar que era outra coisa que eu tava desenhando. E aí eu acho que saiu daí a vontade de querer me expressar por desenho, porque queria que minha mãe entendesse que eu tava desenhando, sabe? E aí eu fui pegando gosto, fui aprendendo sozinho. Eu pegava as folhas de papel de pão, que na época era transparente, e passava por cima dos desenhos da Disney, Mônica. E aí comecei a pegar gosto por isso. E chegou uma hora que eu já não usava mais o papel de pão para desenhar, eu botava o desenho do meu lado e saía copiando e ficava muito parecido para um moleque de, sei lá, 4, 5 anos. Né? E desde essa época, quando me perguntavam o que eu queria ser, eu já dizia que eu queria ser desenhista. Eu penso muito antes de fazer um desenho, muito mais do que desenhar antes de fazer um desenho, né? Eu não sou o tipo do artista que tem alguma coisa para desenhar, ou tem uma ideia para desenhar e sai esboçando, assim, de primeira, assim. Eu gosto de pensar bastante antes no que eu vou desenhar, sabe? Eu não acho meu trabalho nada realista, assim, eu acho bem pelo contrário, eu acho super estilizado. Toda vez que eu vejo um desenho meu, eu lembro do Disney, ou dos desenhos do Popeye, assim, que eram as coisas que eu mais gostava de criança, o que me motivava na época, assim. Acho que todo desenhista, assim, tem ainda guardado consigo aquela primeira paixão pelo desenho, assim, sabe? Que é que as coisas você é apaixonado quando era criança, que sempre vai fazer sentido pra você, né? Eu, quando vejo um desenho meu, olho as mãos que eu desenho, eu sempre lembro desses desenhos mais estilizados, né? Quando o fogo virar chover, isso é promessa que fiz. Acho que o que mais me inspira pra desenhar é cinema mesmo, sabe? Os personagens, os planos e essas coisas todas. Música também, mas eu não sou o tipo do cara que ouve uma música e me dá vontade de desenhar também. Pra mim, quadrinhos, cinema, literatura, essas coisas todas, de contar história, pra mim é quase a mesma coisa, sabe? Não é porque eu sei desenhar e gosto de contar história que eu vou querer ficar fazendo isso, somente isso pra contar a história, entendeu? Minha grande paixão é essa mesmo, contar história. Eu lembro quando eu era moleque, eu era muito mentiroso, vivia eu inventando história e tal, daí quando descobri eu era sempre uma merda, que era mentira, né? E aí eu comecei a escrever e tal, e aí a partir daí as pessoas acabavam gostando das minhas mentiras, né? Bruto leva a vida a pleno tranco. Pouso no escuro é assunto corriqueiro. Pra mim desenhar é uma parada que vem pura pra mim, assim, é uma ideia que surge na minha cabeça e é filtrada só por mim, passa no meu braço e vem pra cá, eu materializo ela, não tem intervenção de mais nada, sabe? Eu até tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de pensar que isso é uma coisa profissional, sabe? Porque pra mim não é só profissional, pra mim isso aqui diz muito do que sou eu, do que tá passando aqui dentro da minha cabeça. Às vezes é muito difícil, uma das coisas mais difíceis é saber o que as outras pessoas estão pensando, né? E eu tenho essa possibilidade de fazer isso às vezes com desenho, né? De me expressar de uma maneira tão pura, né? Ah, se fosse se lembrar, seu mundo seria obsceno, previsível, enganchado ao invés